Espera gravar. Pronto, agora começou. Então, oficialmente, meu boa noite, uma ótima semana, seja bem-vindo a uma aula de Química. Para os nossos amigos que já estavam presentes aqui do Acesso, nós estamos de volta para o segundo semestre. Para os nossos amigos que vieram do Apogeu, sejam bem-vindos, e para os alunos do SEMI, sejam todos bem-vindos. Então, professor Sidney, professor de Química, eu vou dividir juntamente com o Jamal ou com a parte do Leonardo, a Química A e a Química C. Então, mas nessas 3 primeiras semanas, foi pedido pela direção trabalhar alguns temas importantes dos vestibulares. O que eu escolhi? Hoje vou trabalhar estrutura atômica com distribuição eletrônica. Aliás, todo e qualquer vestibular que se preza sempre tem alguma questão envolvendo distribuição. Impossível não ter. Semana que vem, tabela periódica. Outro tema fantástico. Todo e qualquer vestibular, principalmente federal e Enem, adoram colocar a tabela. E aí, fechando esse ciclo de revisões, a parte de ligações químicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão pronunciando, que eu estou acompanhando aqui no telefone, mas eu estou vendo ali também na tela. Qualquer dúvida, se vocês quiserem fazer uma interferência, pare até se você quiser falar, a gente trabalha exatamente para que vocês compreendam bem esses assuntos. Então, o que eu vou mexer na aula de hoje? A aula de hoje vai começar um pouquinho falando sobre os modelos atômicos. Então, como eu falei, semana passada teve alguns alunos do SEMI que já assistiram essa parte da aula, só que eu vou continuar com esse processo e vou dar uma expansão nesse assunto. Então, o que acontece? Quando eu falo em modelos atômicos, aqui eu tenho uma parte geral. Um outro detalhe, os slides da aula de hoje já estão disponíveis no seu caderno do A+. E outro detalhe, na hora que você entrar no seu caderno do A+, eu montei uma pequena lista, nada extraordinária, acho que de 12, 14 exercícios, apenas de exercícios da Federal e do Enem, que são os 2 grandes vestibulares que vão nos interessar. Então, está lá no caderno do A+, está em PDF, pode usar no telefone, pode baixar para imprimir, pode fazer o que quiser. Então, está lá disponível já os slides da aula de hoje, o resumo, e também um arquivo com lista de exercícios Federal e Enem. Então, está lá para você já utilizar e para você treinar bem esses 2 assuntos. Então, vamos começar por aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar bem aqui, mas de qualquer maneira, depois você consegue ver esse resumo, mas eu vou depois fazer algumas expansões aqui. Lá em 400 anos antes de Cristo, 2 gregos, o Demócrito e o Leucipo, eles estavam filosofando sobre a matéria. A matéria é contínua ou descontínua? O que isso significa? Se eu quebrar qualquer pedaço de matéria e for quebrando pela metade, pela metade, pela metade, chegaria um ponto em que eu não quebraria mais. E como é que eu chamaria essa menor partícula da matéria? Eu chamaria essa menor partícula da matéria de átomo. Então, segundo o Demócrito e o Leucipo, não dá para ver. Tá, mas tudo bem, isso aqui é só para você ter uma ideia, depois vocês vão ver nos slides, eu já vou fazer a expansão daqui. Então, o que acontece? Em cima desse sistema, a qualidade da câmera às vezes melhora. Mas já, isso aqui vocês vão ter depois. Eu só quero que vocês compreendam a matéria que vocês já viram na vida. Então, em cima disso, probleminha aqui. Agora voltou. Então, só para vocês acompanharem, isso aqui não precisa anotar nada. Então, em 1808, primeiro modelo atômico que vai me interessar não é o que está escrito, o que vai me interessar são esses desenhos. Os desenhos dá para ver porque estou conseguindo ver daqui. O que está escrito não me interessa, porque eu vou falar isso de qualquer maneira. Então, olha só. Em 1808, um cara chamado John Dalton, ele criou o primeiro modelo atômico caracterizado em ciência. E quais eram as principais características do modelo de Dalton? Uma esfera neutra, maciça e indivisível e inquebrável, parecendo com o quê? Com a bola de bilhar. Então, o primeiro modelo atômico baseado em ciência, em processos químicos, físicos, matemáticos, foi o modelo de Dalton, em que ele falou que o átomo parecia uma bola de bilhar, uma esfera neutra, maciça e indivisível. Esse modelo ficou na ciência por 89 anos, e aí um cara chamado Thomson, ele fez um experimento nos chamados raios, um experimento nas ampolas de Crookes, e descobriu os raios catódicos. O que é um raio catódico? Elétron. O raio catódico nada mais é do que o elétron. A grande contribuição de Thomson para a ciência foi a descoberta do elétron. Só que com a descoberta do elétron, o átomo não poderia ser mais indivisível, ele era divisível. E aí Thomson, na sua elaboração, na sua mente, criou o modelo pudim de passas.
Porém, pudim de passas é uma coisa muito inglesa. Se o Thomson fosse brasileiro, tipo João Thomson da Silva, esse modelo de Thomson é muito mais parecido para você fazer uma comparação com o doce que vai dar água na boca para muita gente aí, o brigadeiro. Se vocês analisarem o modelo de Thomson, é uma esfera positiva e grudada nessa esfera positiva, os elétrons. O que é um brigadeiro? É uma bolinha de chocolate, e o que eu tenho grudado nesse brigadeiro? Os granulados. A bolinha de chocolate do brigadeiro é a esfera positiva, e o que está grudado nesse brigadeiro? Os granulados. O que são esses granulados no modelo? Os elétrons. Portanto, o modelo atômico de Thomson é um brigadeirão. Só, pelo amor de Deus, não me escreve isso em prova. O modelo atômico de Thomson é um brigadeiro. Não existe isso, é só na nossa mente, só para vocês entenderem a lógica. Antes era uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. De repente virou um brigadeiro, ou seja, uma esfera positiva com um monte de elétrons grudados nela. Mais tarde, 14 anos depois, entra em cena o Rutherford. Só que a cena de Rutherford é o seguinte: o Rutherford não quis elaborar um novo modelo atômico. O Rutherford era amigo do Thomson. O Thomson ficou famoso pela descoberta do elétron, mas se ele tivesse uma comprovação do modelo atômico, ele ficaria 2 vezes mais famoso. Então, o que o Rutherford pensou? Vou fazer um experimento que prove que o meu compadre Thomson esteja correto. Aí o que ele pensou? Ele pensou nisso aqui, ó. Um experimento. Agora fica mais fácil para vocês observarem. Os 2 desenhos eram os desenhos mais antigos. Ele pegou o elemento polônio. Esse elemento polônio é o emissor de partículas alfa. Eu vou adiantar um pouquinho. Partícula alfa é uma partícula que tem massa, ela tem carga positiva, e ela sai do núcleo a uma velocidade de incríveis 30.000 quilômetros por segundo. 30.000 quilômetros por segundo. Então, qual que era a ideia de Rutherford? Eu vou pegar uma lâmina de ouro, se o átomo fosse realmente uma geleia, se fosse um pudim de passas, e se eu fizesse uma parede com átomos de ouro e desse um tiro nessa gelatina, todos os tiros de partículas alfa que eu desse iriam passar. Então, a ideia de Rutherford era essa daqui, ó. O meu pudim de passas está aqui. Então, se eu tivesse uma parede de átomos de ouro de pudim de passas, se eu desse um tiro, imagine você agora, 2020, imagine que você faz uma parede de gelatina comestível, essas gelatinas que vocês têm de caixinha. Você faz uma parede de gelatina. Aí, a uma certa distância, você tem uma arma e você dá um tiro nessa parede de gelatina. O que acontece com esse tiro, com essa bala? O pessoal que mexe com armamento militar fala em projétil. Não é bala, porque bala você chupa, tá? Mas tudo bem. Aí você dá um tiro nessa parede de gelatina, a bala passa. Lógico. Se você der 2 tiros, os 2 tiros vão passar. Se você der 200 tiros, os 200 tiros vão passar. E essa era a ideia de Rutherford. Uma parede de ouro em que eu vou bombardear essa parede de ouro com projéteis de partículas alfa. Se todas as partículas alfa passarem, eu provo que o modelo de Thomson está correto. Então, essa era a ideia de Rutherford, era a ideia. Só que, na prática, o que aconteceu? Na prática, ele disparou as partículas alfa, bateram na lâmina de ouro, e realmente a maioria das partículas alfa realmente atravessou a lâmina de ouro. Que era a previsão, ou seja, se der um tiro numa parede de gelatina, a bala passa. Se der 5 tiros, os 5 tiros vão passar. Porém, observando de forma mais atenta, ele percebeu que algumas partículas tiveram desvios de 20 graus, de 40 graus, de 90 graus, de 120 graus, e algumas partículas retornaram ao bloco de chumbo original, ou seja, o desvio de 180 graus. Se você fosse imaginar isso, imagine se tem uma parede, se tem uma gelatina em cima da tua mesa, você saca a tua arma, dá um tiro nessa gelatina, a bala bate na gelatina, volta e te mata. Isso é impossível, não vai acontecer esse processo, só que no experimento de Rutherford isso aconteceu. Peraí, eu dei um tiro na gelatina, a bala voltou para o bloco de chumbo. Opa, tem alguma coisa errada. O que o Rutherford fez? Ele refez e refez esse experimento por mais de 800 vezes. E todos os experimentos davam o mesmo tipo de resposta. Qual que era a resposta? A maioria passava e algumas poucas partículas tiveram grandes desvios de trajetória. E aí ele chegou à conclusão que o átomo não era um pudim de passas, que o átomo ele tinha uma outra composição. Que composição que é essa? Aí ele percebeu que o nosso átomo, deixa eu só adiantar um pouquinho que eu volto, que o nosso átomo era isso aqui, ó. Eu tinha um núcleo, e esse núcleo, para facilitar a nossa vida do ensino,
ele é PPP. O que é um núcleo PPP? Pequeno, pesado, positivo. Não precisa ser nessa ordem, mas o núcleo, segundo o modelo de Rutherford, ele era PPP, pequeno, pesado, positivo. Ao redor desse núcleo existe uma eletrosfera, que é óbvio, porque, opa, volta um pouquinho, e essa eletrosfera é onde que fica o elétron que o Thomson tinha descoberto. Isso já era comprovado pela ciência. Porém, entre o núcleo e a eletrosfera existe o quê? Nada. Grandes vazios. Entre o núcleo e o elétron da eletrosfera existem grandes vazios. Pessoal, mas esse núcleo é pequeno? Quão pequeno ele é? O núcleo, ele é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o átomo como um todo. Portanto, o núcleo é muito pequenininho frente ao tamanho total do átomo. E o que existe entre o núcleo e o elétron? Nada. Grandes vazios. Acompanharam? Segundo o modelo de Rutherford, o núcleo é PPP, pequeno, pesado, positivo. Ao redor desse núcleo, uma eletrosfera. E entre o núcleo e a eletrosfera, nada, grandes vazios. Preparado para as duas primeiras grandes perguntas sobre o modelo de Rutherford. Quem gosta do modelo de Rutherford? A Federal do Paraná. Ela adora o modelo atômico de Rutherford. Quer ver os experimentos? Eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Em cima desse desenho, vocês vão ter que me dar duas respostas. Primeira resposta. Me explique por que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro. Me explique por que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro. Ah, professora, atravessou porque era uma geleia de elétrons. Não, não é essa a resposta. Me explique por que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro. Pergunta 2. Me explique por que algumas partículas alfa tiveram grandes desvios de trajetória. São as duas perguntas chaves que a Federal vai fazer para você. E outro detalhe, meu colega que está do outro lado, se pretende fazer alguma disciplina que vai usar química como matéria de segunda fase, vai ser lá no finalzinho de janeiro, vão se preparando que volta e meia essa pergunta aparece. Ou seja, me explique por que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro e me explique por que algumas partículas tiveram grandes desvios de trajetória. A explicação é curta e grossa. Lembrando que o modelo de Rutherford tem um núcleo PPP, pequeno, pesado, positivo. Ao redor temos uma eletrosfera onde está o elétron e entre o núcleo e a eletrosfera, nada, grandes vazios. Em cima desses três argumentos, vocês podem me responder. Por que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro? Porque no átomo existem grandes vazios. Ponto. Resposta clássica. Tanto que aqui, ó, partícula alfa não tinha nada, passava segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, passava muitas partículas alfa porque não tinha resistência nenhuma. Agora, por que algumas partículas tiveram grandes desvios de trajetória? Porque a partícula alfa, ela é positiva. O núcleo é positivo, física. O que acontece quando duas partículas de mesma carga se aproximam? Ocorre a atração ou a repulsão? A palavra-chave é repulsão. Portanto, resposta para uma prova discursiva. Por que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro? Porque no átomo existem grandes vazios. Ponto final. Por que houve desvios de trajetória? Porque a partícula alfa é positiva, o núcleo é positivo, positivo com positivo dá repulsão. Ponto, resolve. E explicou muito bem, explica ainda muita coisa nos dias atuais. Então, o modelo de Rutherford, o núcleo, ele é aceito nos dias atuais. O núcleo é pequeno, pesado, positivo. Eu tenho uma eletrosfera. Entre o núcleo e a eletrosfera, realmente não existe nada, existem grandes vazios. Falha do modelo de Rutherford, que era chamado modelo planetário. Volta um pouquinho. Por que planetário? Porque parece o sistema solar. Eu tenho um núcleo, que é o Sol, e em volta o planeta girando como se fosse, aliás, o elétron girando como se fosse um planeta. Só que esse modelo teve uma falha. Segundo a física, toda partícula que gira em volta de um próprio eixo tende a parar. E se o elétron parasse, ele seria atraído pelo núcleo, e quando ele chegasse no núcleo, os grandes vazios deixariam de existir, e a matéria, como nós conhecemos, não existiria. E ela existe, nós estamos aí prova disso. Então, quem arrumou o modelo de Rutherford? Um carinha chamado Dalton, aliás, Bohr. O que o Bohr fez? Ele pegou o modelo de Rutherford, não mexeu no núcleo. O núcleo continua sendo PPP, pequeno, pesado, positivo. O que o Bohr fez? Ele simplesmente ele mexeu com a eletrosfera.
Segundo o modelo de Rutherford, ao redor do núcleo existe uma eletrosfera. Ponto. Nada mais. Agora, o que o Bohr fez? Ele falou assim, peraí, o núcleo é pequeno, pesado, positivo, ao redor do núcleo temos uma eletrosfera, só apagar isso aqui, tem um círculo que fica ali, isso fica melhor. E aí, opa, caguei errado. Aí, agora sim. Então, ao redor desse núcleo, eu vou encontrar níveis de energia. Então, Bohr, ele trabalhou com quantificação de energia. Por isso que o modelo de Bohr, ele é chamado modelo quântico, porque ele quantificava a energia. E quando Bohr criou seu modelo, ele tem 4 grandes postulados. Professor, você vai escrever eles? Não, eu vou desenhá-los. Tem aquela frase assim, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ou então assim, não entendeu o que é que eu desenho, vou usar os desenhos, que é muito mais fácil. Então vejam bem, os 4 grandes postulados de Bohr. O primeiro postulado é muito simples, você vai lembrar desde a 8ª série. Ao redor do núcleo existem camadas, níveis de energia. Pergunta para você, quantas camadas de energia existem ao redor do núcleo? Infinitas camadas de energia. Ah, professor, K, L, M, O, P, Q. Não, essas são as camadas preenchidas com os elétrons que eu tenho hoje. Então, o núcleo tem ao redor do núcleo existem infinitas camadas eletrônicas. Só que com os elementos descobertos até hoje, preenchidos com os elétrons, eu tenho 7 camadas eletrônicas que você vai lembrar com saudades da 8ª série, no 9º ano, e você reclamava da vida que tinha que saber o alfabeto com a letra K. Nem sabia o que vinha pela frente depois. Então, você vai ter as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Só que isso aqui está prestes a mudar mesmo. Se você olhar a tabela periódica, você vai ver que o último elemento da tabela periódica, o último elemento, é o elemento de número atômico 118. 118. Se descobrirem um próximo elemento químico 119, eu tenho que acrescentar uma nova camada eletrônica. E qual vai ser a nova camada eletrônica? A camada R. K, L, M, N, O, P, Q e a camada R. Então, acredito que nos próximos meses, nos próximos anos, os livros de química vão mudar. Em vez de 7 camadas eletrônicas, você vai ter que colocar 8 camadas eletrônicas. E qual a 8ª? A camada R. Já já eu vou entrar em distribuição eletrônica, e nessa nova distribuição eletrônica eu já vou acrescentar a camada 8, para evitar problemas. 2020 já está um ano esquisito para Dedéu. Vai que o vestibular me cobra assim. O próximo elemento da tabela periódica é o 119 ou 120. Faça a distribuição eletrônica desse elemento. Não tem no seu diagrama de Linus Pauling. Então, você vai ter que fazer um novo diagrama? Não. Eu vou acrescentar desde já. Então, olha só. Primeiro postulado. Ao redor do núcleo existem camadas, níveis de energia. Tá aí. Tá, as nossas camadas de K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, acabou o alfabeto, usa o outro alfabeto, mas provavelmente se colocar muitas camadas, eu vou tirar essas letras e vou colocar números. Camada 1, camada 2, camada 3, que fica muito mais fácil para ser representado. E outro detalhe importante, à medida com que me afasto do núcleo, a quantidade de energia aumenta. Esse é o primeiro postulado. Ao redor do núcleo existem camadas, níveis de energia. Segundo, cada uma dessas camadas apresenta uma energia fixa e determinada. Modelo quântico, modelo que quantifica quanto que eu tenho energia em cada camada. Então, a camada K tem uma energia X, a camada L uma energia X mais Y, e vai aumentando à medida com que me afasto do núcleo. Só que eu não me preocupo muito com isso aí, não. O que me preocupa numa prova é essa imagem aqui. Eu tenho um certo elétron na camada K, e aí, de alguma forma externa, eu forneço energia para esse elétron. Quando você fornece energia para esse elétron, o que acontece com o nosso elétron? Ele salta, ele vai saltar para uma camada de maior energia até acomodar a energia que o elétron tem. Então, ele pode pular da camada K para a camada L, para M, para N, para O, P, Q. Professor, e depois da camada Q? R, S, T, U, V, X, Z. E depois, continua. Existem infinitas camadas eletrônicas, só que vai depender da quantidade de energia que eu vou fornecer. Porém, tem um elétron numa certa camada, fornece energia, ele salta. Só que ele vai ficar lá para sempre. E outro detalhe, esse elétron que salta, ele é chamado de elétron excitado, porque ele está indo de uma camada para outra. Então, se ele está na camada K, ele pulou para a camada M, ou seja, é um elétron excitado, ele está com mais energia do que deveria. Só que esse elétron excitado, ele não vai ficar aqui para sempre. Vai chegar um momento em que ele volta para a camada de origem.
Só que na hora que ele volta, toda aquela energia que ele absorveu para saltar, ele libera essa energia na forma de luz, ondas eletromagnéticas ou fótons. Então, cuidado com seus vestibulares, porque muitos vestibulares falam em luz. Outros falam em ondas eletromagnéticas e outros falam em fótons, que é tudo a mesma coisa. Você vê um feixe de luz. Ou muitas vezes o nosso olho não percebe isso, porque nós não enxergamos, por exemplo, em infravermelho, em ultravioleta, em ondas de raio-x, em ondas de rádio, nós não enxergamos. Nós temos uma pequena faixa do espectro. Agora, eu te dou um exemplo para vocês mexerem com o modelo de Bohr. Na hora que terminar a aula, você vai lá na cozinha, acende a chama no fogão a gás. Você vai ver aquela chama azul. Você vai lá no saleiro e pega uma pitadinha de sal. Uma pitadinha, vai pegar um monte de sal, pega uma pitadinha. E dá uma salpicadinha na chama do fogão a gás. Na hora que aquele sal cai na chama, vocês vão ver alguns lampejos amarelos. O que é a coloração amarela que aparece quando eu jogo cloreto de sódio na chama? A excitação dos elétrons do sódio. Então, na hora que você joga o cloreto de sódio no fogo ou na chama, os elétrons de sódio são excitados, eles saltam, e quando ele volta para a camada de origem, ele emite uma coloração amarela, que é exatamente a cor que você enxerga quando você coloca o sal na chama. Tanto que naquelas lâmpadas de rodoviária, muitas vezes essas lâmpadas de rodovia, você tem uma luz amarela. O que é essa luz amarela? É uma lâmpada de sódio. Porque na hora que você coloca a eletricidade na lâmpada, os elétrons de sódio pulam, e na hora que volta, emite a coloração amarela. Se você tivesse uma lâmpada de cobre, seria esverdeada. Se tivesse uma lâmpada de estrôncio, seria uma lâmpada vermelha. Se tivesse uma lâmpada verde, seria uma lâmpada de bário. Os elementos com as suas devidas cores. Esse é o modelo atômico de Bohr. Professor, esse é o modelo atômico atual? Não. Temos algumas atualizações. Modelo de Sommerfeld. O que o Sommerfeld percebeu? Ele percebeu que quando eu colocava energia, o elétron não dava um saltão de uma camada para outra. Ele percebeu que o elétron dava pequenos saltinhos entre os níveis de energia. Olha só que lógica. Se eu tenho alguma coisa entre os níveis, eu tenho os subníveis de energia. E aí ele criou na sua teoria, que entre os níveis de energia eu vou ter os subníveis S, P, D e F. Já preparando para a distribuição eletrônica que vai ver já já. Outro avanço do modelo de Sommerfeld. Segundo o modelo de Bohr, volta um pouquinho, as órbitas, volta, tiro de Broglie daqui, as órbitas eram circulares. No modelo de Sommerfeld, as órbitas são elípticas. Professor, o que é uma órbita elíptica? Parece um ovo aqui, ó. As órbitas elípticas, elas são mais ovalares. Então, essa é chamada órbita elíptica. Então, o modelo de Sommerfeld, duas grandes contribuições, os subníveis, SPDF, e as órbitas elípticas. Professor, esse é o modelo atual? Não. Só que para chegar no modelo atômico atual, eu vou ter que passar por esse cientista aqui, o chamado de Broglie. Esses físicos têm umas teorias muito loucas, mas é muito legal estudar essa parte da química. Então, o de Broglie fala que o elétron, ele é bipolar. Como assim bipolar? Tem que dar lítio para ele? Não. Ele ora é matéria, ora é energia, e mc ao quadrado. Ou seja, ora o elétron é matéria, ou seja, é partícula, e ora ele é energia, ou seja, ele não se decide se ele é matéria ou se é energia. Então ele tem a dualidade da matéria. E essa dualidade da matéria serviu para um outro cara chamado Heisenberg. Para quem curte algumas séries de televisão, tem um personagem bem famoso, inclusive uma das maiores séries de todos os tempos, o Heisenberg, Breaking Bad. Então o que o Heisenberg fez? O princípio da incerteza, que é impossível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição do elétron. Ou eu determino onde ele está, mas não sei com qual velocidade, ou eu determino a velocidade, mas não sei onde ele está. Então, é impossível, ao mesmo tempo, determinar a posição ou a velocidade do elétron. E toda essa teoria surgiu para esse cara aqui, olha a carinha dele aqui, ó, o Schrödinger. Esse é o modelo atômico atual. Olha a cara de feliz desses caras aí, tá? Eles estavam demais. Modelo atômico de Schrödinger. Soletrem Schrödinger para mim. Não precisa. Com o nome desse, é mais fácil chamá-la de modelo de orbital. E o que é um orbital? É um modelo de probabilidade. Eu não sei onde está o elétron com certeza, mas sei que está lá dentro. É mais ou menos assim. Você precisa encontrar um amigo no shopping. Na hora que você entra no shopping, você já sabe onde ele está.
Ah, eu estou lá no shopping. É a única informação que ele dá. Então, você vai ter que procurar ele lá dentro. Mas ele pode estar numa loja X, na loja Y, ele pode estar no cinema quando tinha esse negócio aberto, podia estar no banheiro, então você leva um tempinho para encontrá-lo. É a região de probabilidade. Eu sei que o seu amigo está lá no shopping, mas onde que ele está? Não sei, mas está lá dentro, em algum lugar. Onde está o elétron? Está lá dentro. Onde? Não sei. Até em algum momento eu vou encontrar. Então, o modelo atômico atual é o chamado modelo de Schrödinger. E aí, aquele desenho inicial que eu mostro exatamente a evolução lá da Grécia, de 4.000 anos antes de Cristo, até o modelo quântico de Schrödinger da aula de hoje. Então, o que me interessava são os desenhos e não a parte escrita. Depois você vê isso com mais calma. Agora, em cima desses modelos, eu preciso trabalhar com um átomo. Então, olha só. O que é o átomo hoje? Hoje, 2020, 14 de julho de 2020. O nosso átomo tem duas regiões. Uma região central, chamada núcleo, e nesse núcleo eu vou encontrar duas partículas fundamentais. Quais são as duas partículas que eu encontro no núcleo? Os prótons e os nêutrons. E em volta desse núcleo eu vou encontrar uma região chamada de eletrosfera. Bom, isso mesmo. Então, de qualquer maneira, estou falando assim, internet, a própria internet da plataforma aí desse Meet é um pouco estranho, ele deixa um pouco desfocado, mas eu estou usando umas letras grandes agora, fica mais fácil. Então, ali era só um desenho, o que eu precisava eram os desenhos, não a parte escrita. Então, aqui fica fácil. Então, a eletrosfera tem elétron, obviamente, e o núcleo tem prótons e nêutrons. Então, fácil de entender. Agora, eu preciso que vocês lembrem de uma informação muito, mas muito importante. Qual é a carga dessas três partículas fundamentais? Então, vamos começar com o elétron. Qual é a carga do elétron? Negativa. Qual é a carga do próton? Positiva. E qual é a carga do nêutron? Zero. Usem essa expressão, zero. O elétron é uma partícula de carga negativa, o próton é uma partícula de carga, o elétron carga negativa, próton positivo, e o nêutron tem carga zero. Importante isso, muito importante, porque vai ver daqui a pouco. Então, esse é o nosso átomo moderno, uma região central chamada núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, próton tem carga positiva, nêutron tem carga zero. E a eletrosfera, onde tem o elétron, carga positiva do núcleo com carga negativa da eletrosfera. O átomo é um sistema eletricamente neutro. O mesmo de cargas que eu tenho no núcleo é o mesmo de elétrons que eu vou encontrar na eletrosfera. Porém, para você identificar algum elemento químico, eu preciso de dois números. O número atômico, que eu represento pela letra Z, e outro número importante é o número de massa. Professor, por que esses dois números? Eu vou fazer uma pequena analogia. Na hora que você entra numa loja ou vai fazer qualquer compra na internet, eles não pedem dois números, o teu RG e o teu CPF. Se bem que hoje o CPF já resolve tudo, mas de qualquer maneira, são dois números que servem para te identificar. Como é que eu posso identificar um certo elemento? Através do número atômico, que é o número de prótons, e do número de massa, que é a soma de prótons mais a soma de prótons e nêutrons. Esses dois números identificam um elemento da tabela periódica. E como é que eu vou identificá-los? Da seguinte forma. Eu vou pegar um elemento qualquer da tabela periódica, um elemento qualquer, vou pegar o elemento X. Sempre no canto esquerdo superior eu vou colocar o A. O que é o A? O número de massa. E no canto esquerdo inferior eu vou colocar o Z, que é o número atômico. Olha só. O X é qualquer elemento da tabela periódica, qualquer. Sendo que na parte superior vou colocar o número de massa e na parte inferior eu vou colocar o número atômico. Vou fazer um desafio. Primeiro desafio da aula de hoje. Fácil, sem grandes problemas. Por isso que eu pedi o papel no início da aula. Ou um bloco de rascunho, alguma coisa para vocês anotarem. Vou trazer um certo elemento da tabela, o elemento cálcio. Repare que em cima eu tenho 41, o 41 representa o A, que é o número de massa. Eu tenho 20, que é o número atômico, que representa, aliás, o 20, que representa o Z, que é o número atômico. Porém, o meu desafio eu quero que vocês preencham de forma rápida 15 segundos. 15 segundos no máximo. Qual é o valor de A, qual é o valor de Z, qual é o valor de P, qual é o valor de E, de elétron, e o valor de N, de nêutron. A de número de massa, Z número atômico, P de próton, E de elétron. Opa, volta aqui a resposta, mas tudo bem, já apareceu aqui. Opa, apareceu as respostas? Não, vamos lá. Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui o elemento e vai ter o cálcio. Então, eu quero que você me dê as 5 respostas aqui. O número de massa, o número atômico, P de próton, E de elétron e N de nêutron. Vamos começar.
O A é o número de massa. Onde que eu localizo o número de massa? Sempre na parte de cima, é o 41. O Z, que é o número atômico, ele sempre vai ser localizado na parte inferior. Isso aqui é de brinde. Agora, quantos prótons esse cálcio tem? Peraí, próton é igual ao número atômico. Se o número atômico vale 20, quantos prótons eu vou ter? 20 prótons. Quantos elétrons eu vou ter? Vocês vão lembrar da minha frase anterior? O átomo é um sistema eletricamente neutro. Se eu tenho 20 prótons, eu tenho 20 cargas positivas. Como é que eu vou neutralizar 20 cargas positivas? Com 20 cargas negativas. Logo, se eu tenho 20 prótons, eu vou encontrar 20 elétrons. 20 prótons, 20 elétrons. Ponto, resolve. Professor, sempre, toda vez que eu tiver um átomo, professor, mas tem umas vezes que perde e ganha. Opa, já não é mais átomo, é íon. O átomo é um sistema eletricamente neutro. O que isso significa? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Falta uma última partícula, que é o nêutron. Como é que eu vou descobrir essa quantidade de nêutrons? Nós temos uma equaçãozinha. O número de massa é a soma de prótons, mais o número de nêutrons. Se o A vale 41, o P vale 20. Então, se o A vale 41, 41 igual a 20, matemática básica. Que número que você soma com 20 que vai ser igual a 41? Muito bem. O 41 menos 20 vai me dar o 21. Porém, eu não preciso fazer essa conta toda hora. Se vocês observarem bem, A é igual a P. Só que o P é igual a Z, ou seja, A é igual a Z mais N. Em cima eu tenho A, embaixo eu tenho Z. Se eu isolar o N aqui, ó, basta simplesmente subtrair do número de massa o número atômico. Portanto, 41 menos 20 vai corresponder a 21. Ponto, resolve o nosso processo. Então, a ideia a energia, a própria matéria. Na verdade, assim, o Franz perguntou assim, ó, professor, eu não entendi muito bem o que o senhor falou na hora que matéria, a hora é energia. O elétron, veja bem, o elétron ele gira normalmente a 270 mil quilômetros por segundo, 270 mil. Se ele chegar a 300 mil quilômetros por segundo, ele atinge a velocidade da luz. E quando atinge a velocidade da luz, o que acontece? Vira energia. É o princípio do Einstein, E mc ao quadrado. Aí eu posso transformar energia em matéria e matéria em energia. Então, lá, o princípio de de Broglie fala em dualidade da matéria. Que uma hora você sabia que o elétron estava naquela região, de repente o elétron desaparecia do nada. Só que o elétron se transformava em energia. Por quê? Porque de alguma fonte externa o elétron acelerava a sua velocidade e chegava a 300 mil. E quando chega a 300 mil, vira energia. Segundo a teoria do Einstein, E mc ao quadrado. Então, essa seria a ideia. Então, aí entra vácuo quântico, sim. Essa teoria que eu estou apresentando para vocês aqui, ela é só superficial. Se vocês forem estudar isso de forma a fundo, isso aqui é tese de pós-doutorado, vários gênios da humanidade ganham Nobel a respeito dessas estruturas atômicas aqui. O que eu estou mostrando é só uma pontinha mínima do iceberg que vocês têm por trás. Para quem vai gostar de física, engenharia, que vai precisar dessa parte quântica, vai precisar muito desse material. Entre prótons e nêutrons impede que os núcleos... Então, dentro da parte do núcleo, nós temos a chamada força nuclear forte e a força nuclear fraca. São outras forças, é uma das forças mais fortes da natureza. Então, novamente, estou dando de maneira superficial o que os vestibulares vão cobrar. Vocês estão pedindo aí coisa de curso superior, mestrado, doutorado em física. É bom que vocês perguntem essas coisas. Então, dentro do núcleo, o próton e o nêutron, o que mantém eles unidos? A força nuclear forte e a força nuclear fraca. Uma das forças mais poderosas da natureza. Muito mais forte que a força magnética, etc. e tal. Então, essas perguntas são boas, mas não se preocupem, isso não é cobrado em prova. De vestibular, pelo menos. Se vocês depois entrarem na faculdade de engenharia, física, química, essas coisas aí, vocês vão estudar de maneira mais profunda. Mas, por enquanto, vácuo quântico, quantificação, essas coisas são muito complexas para falar em ensino médio. Mas, de qualquer maneira, bacanas as perguntas de vocês. É isso aí, continuem. Vamos continuar, porque o tempo é curto. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho, que agora me perdi. Então, veja bem, lá, eu voltei aqui, estava na estrutura atômica, o meu átomo é um sistema eletricamente neutro. O átomo é um sistema eletricamente neutro. Porém, existem os íons. Os íons, eles funcionam da seguinte maneira. Eu tenho um átomo neutro, e ele pode perder elétrons ou pode ganhar elétrons. Repare que a única partícula que está sendo mexida é o elétron.
O resto permanece tudo normal. O próton permanece normal, o nêutron permanece normal, o número atômico, o número de massa permanece tudo normal. Quando eu tenho alguém que vai perder elétrons, ele vai virar um cátion, e quando ele ganha elétrons, ele se transforma em um ânion. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu deveria. O cátion é aquele que tem carga positiva ou negativa? Positiva. E o ânion tem carga negativa. Porém, esse mais do cátion e esse menos do ânion não é matemática, isso aqui é física. Se eu tenho cátion é porque ele perdeu cargas negativas. Perdeu cargas negativas. Volta aqui, senão vai dar a resposta. Então, se perde elétrons, ganha elétrons, cátion e ânion. Ou seja, o cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa. E não confundam essa carga mais, essa carga menos com sinal de mais e sinal de menos. Compreenderam? Cátion é aquele que perde elétrons, ânion é aquele que ganha elétrons. Ele perde cargas negativas ou ganha cargas negativas. Primeiro desafio. Cálcio 2+. Eu tenho um íon de cálcio 2+. Quando aparece aquela carga 2+, o 2+ indica o quê? O cátion. O que o cátion faz? Ele perde. Mas aí vem o cuidado. O vestibular vai tentar fazer de tudo para tentar confundir você com esse 2+. Ah, se tem uma carga 2+, eu vou somar com 2. Não, não soma com 2. Pelo contrário, se ele tem uma carga 2+, significa que ele perdeu 2 cargas negativas e estão sobrando 2 cargas positivas, por isso do 2+. Mas o meu desafio rápido pode fazer mental, se você quiser, mas de preferência, procure colocar, anota alguma coisa, daí fica mais ágil, fica um pouco mais dinâmica a nossa aula. Então eu quero que você coloque o A, o Z, o P, o E e o M. Do nosso íon de cálcio 2+. Primeiro, o que é o A? A é o número de massa. Onde que eu localizo o número de massa? Na parte superior, 41 e 20. Agora, quantos prótons eu tenho? O próton corresponde a 20, agora um cuidado. Se não tivesse esse 2+, quantos elétrons eu teria? 20 elétrons. Mas como eu tenho 2+, significa que esse 2+, ele perdeu. E se ele perdeu 2 elétrons dos 20, quantos elétrons ele vai ter? 18. E aí que entra o vestibular. O vestibular vai fazer o seguinte. Como o cálcio tem uma carga 2+, ele vai ficar com 22 elétrons. Espera aí, ele tinha 20 com mais 2, 22. Ah, verdadeiro, perdeu a questão. Perdeu a questão por bobeira. Olha só, aparece uma carga positiva, é um cátion. O que o cátion faz? Ele perde elétrons. Perde elétrons. Essa é a ideia. Agora eu vou te dar um outro exemplo, ver se vocês compreenderam bem. Vou pegar um elemento fósforo, 31,15, uma carga 3-. O que essa carga 3- indica? Que eu tenho um ânion. O que eu vou ter nesse ânion? Vou novamente gostaria que você respondesse as 5 perguntas-chave. O número de massa. Onde que eu localizo o número de massa? Na parte superior. Quanto que vale o número de massa? 31. Quanto que vale o Z? O Z eu localizo na parte inferior. 15. Quantos prótons esse fósforo tem? 15. Agora para um pouquinho. Se eu não tivesse, vou localizar aqui, ó, se eu não tivesse essa carga 3-, quantos elétrons eu teria? 15 também. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons no átomo neutro. Mas como eu tenho uma carga 3-, 15 menos 3 vai ter 12 elétrons, certo? Não. Não é assim que funciona. Então, eu tenho 15, 3-. 3- é um ânion. O que o ânion faz? Ele ganha elétrons. Se eu tinha 15 e ganhei 3, vou ficar com quantos elétrons? 18 elétrons. E como é que eu calculo a quantidade de nêutrons? 31 menos 15 vai corresponder a 16. Ponto, resolve esse processo. Ah, professor, é fácil? Fácil, mas você não pode errar esse tipo de matéria na prova do vestibular. Bem claro isso aí. Agora, uma outra característica, perceba aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Perceba aqui, deixa eu colocar uma cor aqui, vamos pegar um marca-texto, vamos pegar uma cor vermelha. Vou pegar uma vermelha, cadê a cor aqui? Achei. Então, vejam bem, esse cálcio tem 18 elétrons, e esse fósforo também tem 18 elétrons. O professor sempre vai ter 18? Não, isso aqui é uma coincidência, uma semelhança atômica, uma semelhança nos átomos. Ambas as partículas apresentam 18 elétrons. E não é só elétron que muitas vezes tem semelhança. Você vai encontrar semelhança em prótons, semelhança em nêutrons e semelhança em elétrons. E essas semelhanças atômicas, elas vão receber nomes especiais. Agora, vejam bem. Aqueles alunos que semana passada do CM que assistiram a aula, assistiram até a slides passado. Agora é novo para todo mundo. Então, as semelhanças atômicas.
Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, sem precisar decorar nada. Eu vou usar uma técnica chamada mensagem subliminar. Eu vou trazer uma letra, um conjunto de letras que vai me dar a resposta. Quer ver? Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Todas essas palavras começam com o iso. O que representa o iso? Igual. O iso representa igual. Igual a alguma coisa. O que eu vou ter de igualdade no isótopo? Reparem, olhem bem a palavra isótopo. Mensagem subliminar. Iso igual. Igual a quantidade do quê? De P, de próton. Portanto, isótopos, olha o P aparecendo bonito ali, ó. Isótopos são átomos, são elementos, são partículas que apresentam o mesmo número de prótons. Não é isso que está escrito aí. O número de prótons é igual ao número atômico. Portanto, isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Quando eu falo em semelhanças atômicas, uma coisa é semelhante, o resto é diferente. Professor, mas se a gente pegar o mesmo número atômico e o mesmo número de massa, aí é o mesmo átomo, é a mesma coisa, não tem semelhança nenhuma, aliás, é tudo igual. Agora, iso, alguma coisa é igual e a outra coisa é diferente. Então, isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Vamos brincar de verdadeiro e falso. Vou desafiar um pouco a memória de vocês. Se eu falasse a seguinte frase: isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, mas diferentes números de nêutrons. Estaria correta essa frase? Isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Correta a frase? Sim. Se eu tenho diferentes números de massa, e o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, se a soma de prótons e nêutrons e o próton é igual nos dois átomos, o que difere? A quantidade de nêutrons. Então, isótopos têm a mesma quantidade de prótons e o resto tudo diferente. Eu vou te dar exemplos, quer ver? Vou pegar 3 átomos do hidrogênio, o prótio, o deutério e o trítio. Todos eles apresentam o mesmo número atômico. Repare que o hidrogênio é 1, esse hidrogênio é 1 e esse hidrogênio é 1. Mas os números atômicos desses átomos de hidrogênio são diferentes. O prótio tem massa 1, o deutério tem número de massa 2 e o trítio tem número de massa 3. São isótopos. Seguindo a nossa lógica, o que você compreenderia por isóbaros? Iso é igual, mensagem subliminar. Tem um A sublinhado ali. O que o A representa? Número de massa. Cuidado para não escrever que isóbaros têm a mesma massa atômica. Não é. Isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos. Isso são isóbaros. Quer ver os exemplos ali embaixo? Cálcio e argônio. Repare que o cálcio é 40, argônio é 40. Um tem número atômico 20, outro número atômico 19. São átomos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Ponto. Resolve. Terceira semelhança atômica. Vamos falar sobre isótonos. Se iso é igual N. Professor, aquele N sublinhado, N de nêutrons. Portanto, o que são isótonos? São elementos que têm a mesma quantidade de nêutrons e diferentes números de prótons e diferentes números de massa. Tudo diferente, só a quantidade de nêutrons vai ser igual. Olha os exemplos, quer ver? Flúor 19 e neônio 20. 9, 10, 19 e 20. Tudo diferente, mas olha só. 19 menos 9, 10 nêutrons. 20 menos 10, 10 nêutrons. Ou seja, tanto o flúor quanto o neônio têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos. Agora o desafio maior. Duvido que você me acerta. Isoeletrônicos. Esse é autoexplicativo. Iso igual ao quê? Está escrita a palavra elétron. Portanto, isoeletrônicos têm a mesma quantidade de elétrons. Eu vou trazer uma série para vocês entenderem. 7 com 3 menos, o que representa o 3 menos? 3 menos é um ânion. O que o ânion faz? Ele ganha. Tem 7 com 3 menos, vai ficar com 10 elétrons. Então, o neônio 3 menos tem 10 elétrons. Oxigênio 2 com 2 menos. 8 com mais 2, 10 elétrons. Já é igual. Aí eu vou pegar o flúor 9 com uma carga menos. 9 com mais 1, 10 elétrons. Aí eu vou pegar o neônio com carga zero, ou seja, 10 elétrons. E posso pegar o sódio com uma carga a mais, 11 menos 1, 10 elétrons. Todas essas partículas apresentam 10 elétrons.
Opa, aqui. Então, veja bem, o que essas quatro partículas e esse elemento são? São isoeletrônicos. Eles apresentam a mesma quantidade de elétrons. Ponto, fecha essa parte da estrutura atômica. E o que entra agora? A chamada distribuição eletrônica. Uma das maiores injustiças da história da ciência. Hoje o pessoal fala de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Você acredita que não foi Linus Pauling que fez a distribuição eletrônica? Já vou contar essa história. Então, a distribuição, eu vou chamar só de distribuição eletrônica, só. O Linus Pauling entrou de famoso nessa história de gaiato, porque não foi ele que fez o diagrama. Foi uma outra pessoa. Então, tem uma história assim, deixa eu contar já. Que uma vez o Linus Pauling estava no Brasil, ele morreu em 91, se eu pouco me engano. Então, ele estava lá na década de 80, e alguém entrevistou assim, olha, aqui no Brasil a gente usa muito a sua distribuição eletrônica. Ele falou assim, distribuição eletrônica? Não foi eu que fiz, foi um outro cara. Mas por que chama de distribuição eletrônica? Porque ele colocou nos seus artigos a distribuição eletrônica desse outro, só que ele já era famoso na época. O Linus Pauling tinha 2 Nobels, um Nobel de Química e um Nobel da Paz, porque ele era um ferrenho defensor de não utilizar armas nucleares. Então ele tinha 2 Nobels, então ele era bem famoso. Aí ele escreveu um artigo em que ele usou esse diagrama do amigo e ficou o diagrama do Linus Pauling, não foi ele que fez. Foi do cara chamado Mandelung, já vou chegar nele aí. E nessa distribuição eletrônica, eu vou precisar de algumas informações. Então, primeiro, hoje nós temos, por enquanto, 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q. Eu vou acrescentar, por conta e risco, uma 8ª camada eletrônica, que é a camada R. Porque, veja bem, nós estamos em julho, 2020 já está um ano zicado, vai que em agosto, setembro, depois do meteoro, depois da invasão dos alienígenas, alguém descobre o elemento 119 e 120. E aí, como é que vai ficar a distribuição eletrônica desse elemento? Dá uma olhadinha na sua distribuição eletrônica do caderno, da apostila, dos livros. Não tem a distribuição para 119 e 120. Não tinha, porque você vai montar essa distribuição já já. Então, como é que eu monto a distribuição? Tenho 7 camadas eletrônicas e essa camada tem uma certa quantidade de elétrons. Professor, como é que eu chego no 2, 8, 18, 32? Já vocês vão entender por que tem esses valores. Só que dentro dessas camadas existem as subcamadas ou subníveis, S, P, D e F. Isso eu preciso que vocês entendam. Cada um desses subníveis apresenta uma certa quantidade de elétrons. Subnível S tem, no máximo 2 elétrons. Subnível P, 6 elétrons. Subnível D tem 10 elétrons. Subnível F tem 14 elétrons. Todos esses números são calculados pela mecânica quântica. Se vocês quiserem depois colocar no Google, então, se está com o telefone meu sobrando aí, coloca lá equação de Schrödinger, equação para determinação dos elétrons em subníveis, só para ter uma ideia do tamanho da fórmula que você vai ter que calcular. É mais fácil você decorar, mas todos esses números aqui, opa, tem alguma pergunta aqui? Fechou, então já responderam ali. Então, o que acontece? S tem 2, P tem 6, D tem 10 e o F tem 14. É dessa forma que você vai lembrar. E em cima disso, nós vamos colocar o diagrama de Madelung. Esse é o cara que fez o diagrama. Então, o diagrama não é de Linus Pauling. O correto seria diagrama de energia de Madelung. Só que provavelmente você nunca ouviu falar de Madelung. Nunca. Então, os livros mais voltados para a parte militar e Taine, eles não falam em distribuição de Linus Pauling, eles falam em distribuição de Madelung. É ele que fez esse diagrama. Linus Pauling entrou de gaiato nessa história e ficou famoso com o trabalho do outro. Mas ele nem ligava para essas coisas aí. Então, o diagrama de Aufbau, ou o diagrama de Linus Pauling, ou o diagrama de Madelung. É esse diagrama de Madelung que nós usamos, que se baseia na diferença de energia do elétron. Então, essa é a diferença que vai me interessar. Mas me pergunta aqui, não. Então, diagrama de Madelung ou o diagrama de energia. Então, eu não vou falar mais diagrama de Linus Pauling, vou falar só diagrama de energia para evitar injustiça na história da ciência. Agora, a pergunta é, quando eu tenho esse diagrama, eu tenho um númerozão, tenho uma letra e tenho um expoente. O que representa essas 3 configurações? O númerozão corresponde ao nível, a letra corresponde ao subnível e o expoente corresponde à quantidade de elétrons. Então, cada uma dessas representações tem um significado. O número que antecede a letra é o nível, a camada, a letra corresponde ao subnível, e o que você coloca no expoente é a quantidade de elétrons naquele orbital. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, em cima de nível, em cima de subnível, em cima de elétron, você deve construir esse diagrama.
A pergunta que eu faço, e sejam sinceros, na hora que eu colocar uma distribuição eletrônica, por exemplo, de 92, 104, ou se porventura os caras me colocarem, como já colocaram uns anos atrás na prova discursiva da Federal, o elemento 117, como que você vai fazer a distribuição? Ah, professor, 1S2, 2S2, 2P6. E para por aí. Tem gente que vai até um pouquinho mais. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. E para por aí. E não consegue mais. Você tem que chegar ao 117. Como é que você vai chegar a isso? Ah, professor, eu vou montar o diagrama. Só que você sabe montar o diagrama de forma correta? Se você não souber, eis o momento para você aprender. Então, agora, nessa tela, eu vou mostrar para vocês, passo por passo, como se monta o novo diagrama de energia, não de Linus Pauling, porque não foi Linus Pauling, a nova configuração de energia. Inclusive colocando a camada 8, para evitar problemas dos nossos vestibulares. Então, se você quiser anotar, espera um pouquinho, vai lá, pega uma folha, pega o seu caderno, pega a sua caneta. Se você tiver caneta de cores, tipo azul, verde, amarela, tal, ou tiver aquele conjunto 48 cores de caneta gel, traga, que vale a pena para você entender. Você vai montar uma vez, duas vezes, na terceira você já sabe montar de cores salteadas. Então, como é que eu monto o diagrama de Linus Pauling? Você vai montar o diagrama da seguinte forma. Então, tela branca, não tem nada. O que você tem? Para começar o diagrama de Linus Pauling, vocês vão perceber que existem, por enquanto, 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, Q, e eu acrescento, por conta e risco, a camada R. Por quê? Porque eu tenho um pressentimento, vai que o cara me cobre o elemento 119, 120. O seu concorrente não sabe fazer essa distribuição, e você sabe. Então, o que eu tenho? 8 camadas eletrônicas. Se vocês observarem aqui um pouquinho, então eu vou botar um pouquinho aqui, ó. Nesse diagrama de Linus Pauling, você tem 1, 2, 3, 4 colunas. Professor, por que tem 4 colunas? Porque eu tenho subnível S, P, D e F. Mas como é que eu distribuo esses orbitais? É aí que vem a lógica, e aí que a minha distribuição fica mais bonita. Então, olha só, vou repetir. Eu tenho 8 camadas eletrônicas. Então, eu tenho 7, tem 8. Já vamos colocar a oitava para evitar problemas. Só que eu não vou colocar mais letras. Cada uma dessas letras corresponde a um número quântico. A camada K corresponde à camada 1, a L a 2, a M a 3, a N a 4 e vai nessa ordem. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar. A camada K é 1, L2, M3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá lá. A primeira coluna do meu diagrama de Linus S, meu diagrama de energia, ele tem um subnível S. Portanto, a primeira coluna, que vai do 1 ao 8, você coloca o S em todos eles. A primeira coluna do seu diagrama de energia tem a camada de 1 a 8 com o subnível S. Porém, quantos elétrons no máximo? Mais uma pergunta, dando facada aqui, não, facada não. Veja bem, pula, então vamos lá. Em cima disso, tem esses macetes que vocês aprenderem na vida. Então, primeira coluna tem o S. Do 1 ao 8 com S. Quantos elétrons eu posso colocar nesse S? No máximo 2 elétrons. No máximo 2 elétrons. Aí eu coloquei os 2 elétrons e agora vamos para a segunda coluna. Se a primeira coluna é o S, qual é a segunda coluna? A coluna do subnível P. Mas quais são as camadas que tem o subnível P? E aí fica fácil, quer ver? Você vai tirar uma linha de cima e vai tirar uma linha de baixo. A gente vai deixar o nosso bem simétrico. Vai tirar a linha 1 e vai tirar a linha 8. Tirando essas duas linhas, o que me sobra? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Segunda coluna vai o subnível P. Nesse subnível P eu vou colocar em todos. 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Quantos elétrons no máximo eu vou colocar no subnível P? Vou colocar 6 elétrons. O S tem 2, o P tem 6, o D tem 10 e o F tem 14. Pronto, a segunda coluna está aí. Professor, terceira coluna, S, P, D. Na terceira coluna, vou colocar o subnível D. Como é que eu vou saber quais tem o subnível D? Tira uma linha de cima e tira uma linha de baixo. Então, tirando a linha 2 e a linha 7, o que eu vou obter? O 3, o 4, o 5 e o 6. Na terceira coluna, vou colocar o subnível D, vai D nesses 4. E qual é a quantidade máxima de elétrons que eu vou colocar no D? 10 elétrons. Então, vai ficar 3D10, 4D10, 5D10 e 6D10. Terceira coluna já foi. E aí, na mesma forma do esquema, tira uma linha de cima, tira uma linha de baixo, sobram os números 4 e 5.
vai o subnível F, e esse F tem no máximo 14 elétrons. Pronto, olha só que lindo que ficou o novo diagrama de energia, ele ficou simétrico, parece uma pirâmide deitada. Então, repetindo, vai colocar do 1 ao 8 e vai colocar S em todos eles com 2. Tira uma linha de cima, tira uma linha de baixo, coloca P com 6, tira uma linha de cima, tira uma linha de baixo, coloca D com 10, uma de cima, uma de baixo, coloca o F com 14. Pronto, está montado o diagrama. Agora, como é que eu sei qual é a ordem de energia que eu tenho? A ordem de energia, aí como você fez de forma, espero que fez organizado. Um embaixo do outro, um ao lado do outro. Então, repare que eu tenho 2 e o 2, o 3, o 3, a camada 4, tudo na mesma parte de lateral. Você vai passar linhas diagonais. Quando você passa essas linhas diagonais, são essas linhas diagonais que vamos montar o diagrama de energia. Como é que monta esse diagrama? Eu vou começar na primeira diagonal. E sempre, 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 sempre você vai começar na parte superior. Então, 1S2. Professor, mas a diagonal acabou. Quando acabar a diagonal, você começa na diagonal seguinte, mas começando sempre pela parte superior. Então, 1S2 terminou, daí você une essa diagonal com a outra diagonal, 2S2. Terminou a diagonal, vai para 2P6, 3S2. Terminou, vem para 3P6, 4S2. Terminou, sobe 3D10, 4P6, 5S2. Terminou, sobe 4D10, 5P6, 6S2. Termina, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Termina, 4F14, 6D10, 7P6, 8S2. Se vocês somarem todos esses expoentes, vai dar 120 elétrons. Que venha os elementos 119, que venha o elemento 120 que você está preparado. E fora aqui, ficou mais fácil fazer a montagem. Bem mais fácil. Você vai colocar do 1 ao 8, coloca S na primeira coluna. 1, 2. Tiram de cima, tiram de baixo, coloca D, aliás, o P com 6. Tiram de cima, tiram de baixo, coloca o D com 10. O de cima, de baixo, coloca o F com 14. Aí fica um negócio bem simétrico. Uma pirâmide deitada. Passa as linhas diagonais e começa sempre no S2. Termina a diagonal, começa na diagonal seguinte, mas sempre começando na parte superior. Compreenderam? Agora, como é que eu uso esse diagrama? Então, simplesmente nós temos esse diagrama. Agora eu posso escrever esse diagrama numa linha. Como é que ficaria o diagrama escrito na ordem? Então, olha só. Se você fez... Só para um pouquinho aqui, para que vocês acompanhem. Então, se desenhou esse diagrama. É importante que vocês saibam montar esse diagrama de Linus Pauling. Tem que saber fazer essa montagem bem aqui. Professor, se for possível, abaixar um pouco a câmera. Baixar um pouquinho, peraí. Melhorou? Deixa eu ver se melhorou aqui. Acabei de ver se melhorou. Ah, melhorou. Então tá. Então vejam bem. É isso, vamos perguntando aí. Então, aí eu tenho aqui o computador, mas tem umas astralhas aqui, mas de qualquer maneira. Esse é o diagrama que você tem que saber montar. Professor, mas eu sei de cabeça, sabe mesmo? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e para por aí. Então, como é que eu transformaria esse diagrama aqui, ó, esse diagrama em uma linha? Então, a distribuição eletrônica, siga agora o seu diagrama que você montou. Como é que ficaria o seu diagrama? Então, você começa no S2, 2S2, 2P6. Até aí vocês vão que uma beleza. 3S2, 3P6. Fechou? 4S2, 3D10, 4P6. Até aí já deu 36 elétrons. 4S2, 4D10 deu 48 elétrons. 5P6, 6S2, 4F14 são 70 elétrons. 5D10, 6P6, 7S2, 88. 5F14, 6D10, 7P6 e 8S2. Ou seja, o diagrama de Linus Pauling, o diagrama de energia, perdão, vai virar duas linhas, que não cabe só numa linha, mas você consegue colocar numa linha do seu caderno. Então, esse é o diagrama de energia que você vai aplicar. Exercício à vista. Repare que agora eu vou pedir... Veja bem, aqui não dá para enxergar bem, mas você anotou aí no seu caderno. Então, de qualquer maneira, esse arquivo, esses slides já estão disponíveis no seu caderno do A+. Está em PDF. Se você quiser, pode baixar no teu telefone, no teu trabalho, em qualquer momento. Baixa no teu computador, guarde esses arquivos, que isso é importante para fazer a revisão depois. Então, eu vou lançar o seguinte desafio. É um exercício para vocês fazerem. Vou dar 3 elementos pequenininhos.
Neônio 10, enxofre 16 e ferro 26. Eu quero que você faça a distribuição eletrônica desses três elementos utilizando o diagrama de energia. Só que depois disso, eu vou fazer uma pergunta 2. Quantos elétrons existem na última camada desses três elementos? Professor, última camada? Sim, a última camada ela tem um nome especial. Como é que eu chamo essa última camada? Camada de valência ou simplesmente valência. Então, manda ver, coloca no seu caderno, no seu bloco de anotação, e coloca alguma coisa, então no seu rabisco aí, rabisco de alguma maneira. Eu vou com calma, veja bem. A primeira informação é o neônio 10. Como ficaria a distribuição para chegar ao 10? Então, você tem o diagrama, você anotou o diagrama no seu caderno, na sua folha. Como é que você chegaria até o 10? Eu vou colocar aqui para fazer meu acompanhamento. 1S2, 2S2, são 4. Mais 2P6, 10. Opa, chegou no 10. Como é que ficaria a nossa distribuição eletrônica? 1S2, 2S2, 2P6. Essa é a distribuição de energia. Pergunta 2. Quantos elétrons existem na última camada? Professor, fácil, tem 6 elétrons na última camada. Não. Como é que eu represento isso em camadas? Eu tenho esse número 1, dá para ver bem esse número 1 aqui. Tem outro número 1 na distribuição eletrônica? Não. Então, esse número 1 corresponde à primeira camada, que recebe a letra K. Quantos elétrons eu tenho na camada 1 ou na camada K? 2 elétrons. Agora, não para por aí. Eu tenho o número 2, só que esse 2 ele repete 2 vezes, o 2S2 e o 2P6. E como é que eu represento isso nas camadas? O 1, eu vou colocar cores aqui, depois vocês vão perceber depois nos slides. O 1 corresponde à camada K, e esse número 2, que faz 2 vezes na nossa configuração, é a camada L. Como é que eu vou colocar isso em camadas? K2L valendo 8. Então, a camada K corresponde à camada 1, tem 2 elétrons. A camada L corresponde ao número 2, só que eu tenho um 2S e um 2P. Quando os números se repetirem, você some os expoentes. 2 com mais 6, 8 elétrons. Então, significa que o neônio ele tem 8 elétrons na última camada. Captaram a mensagem? Agora com vocês. Façam, vou dar um tempinho para vocês responderem. Faça a distribuição eletrônica do 16 e me diga quantos elétrons ele tem na última camada. Para vestibular, para prova, é sempre assim. Você tem um trabalho tremendo em fazer a distribuição e a resposta é um número. 1, 2, 5, 6, 7, 8, alguma coisa do gênero. Então, se vocês quiserem até responder aí na folha ou aqui no chat, quantos elétrons o enxofre tem na última camada? Então, se você puder fazer essa distribuição, ou faz de cabeça, não tem problema. Mas tenta fazer o exercício, porque isso é uma base de uma matéria muito importante que vai vir na semana que vem, que é a tabela, e na outra que vem ligação química. É importantíssima essa representação. Respondam. Quantos elétrons existem na última camada do enxofre? Professor, como é que eu vou fazer isso? Faça a distribuição, vê os números que são iguais e coloque nas camadas K, L, M, N, O, P, Q, quantas camadas você tiver. Quantas camadas, qual é o número de elétrons que eu tenho na última camada do enxofre? Professor, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, vamos à distribuição. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Professor, por que 3P4? Não entendi. Tá, olha só. 1S2, 2S2, ou seja, 4 com mais 2P6 dá 10, 3S2 dá 12, se eu continuar aqui vai dar 3P6. Só que 2 com mais 6 vai me dar 18. Eu não quero 18, quero 16. E aí que vem a sacada. Esses números que eu coloco no expoente, o 2, o 6, o 10 e o 14, é a quantidade máxima. É o máximo que eu posso colocar. Se eu quiser colocar uma quantidade inferior, sem problemas. Mas eu posso colocar no máximo 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Se eu colocar uma quantidade menor, sem problema nenhum. É o que acontece no enxofre. Agora, quantos elétrons existem na última camada do enxofre? A camada, eu vou colocar cores aqui, não sei se vocês vão conseguir observar na tela, mas de qualquer maneira, a camada 1 eu coloquei em azul, a camada 2 eu coloquei em verde, e a camada 3 eu coloquei numa cor mais escura, coloquei em preto. Então vejam bem, camada 1, camada 2 e a camada 3. A camada 1 é a camada K, que tem 2 elétrons, 2 com mais 6, a camada L tem 8, e a última camada é o 3S2, 3P4. Quantos elétrons eu tenho na última camada? 6. Ah, professor, eu errei. Errei à vontade.
Eu não quero que vocês errem na prova do vestibular. Agora é o momento para você errar mesmo. Não é o motivo, mas no vestibular você não pode errar. É uma questão simples. Então, 2, 8 e 6. Essa é a configuração. Mesmo desafio. Pode ter gente que já respondeu aqui. Obrigado, parabéns. Ferro 26. Pergunta final para essa parte inicial. Quantos elétrons existem na última camada do ferro 26? Professor, como é que eu descobri isso? Primeiramente, você vai fazer a distribuição eletrônica do 26, vou devagar para você já respondendo. Para aquele aluno que está com bloco de anotação, está com rascunho no caderno, vai praticando. É uma hora para vocês praticarem esse material. Faça a distribuição até o 26, vai colocar em camadas, tem gente já respondendo, já acertando, ferro 26. Professor, como é que eu vou fazer a distribuição do ferro 26? Veja bem. 1s2, 2s2, 2p6, até que deu 10. 3s2, 3p6, 4s2, até que deu 20. Se vocês olharem no diagrama que vocês montaram, depois do 4s2 vem 3d10. Só que 20 com mais 10 me dá 30. Eu não quero 30. O ferro só tem 26 prótons e 26 elétrons. Logo, se até o 4s2 deu 20, quanto que falta para 26? 6, 3d6. Ponto. Essa é a distribuição eletrônica normal. Agora, bote isso em camadas. Aí eu vou colocar cores. A camada K eu vou colocar em azul, a camada L em verde, a camada 3 vou colocar em preto e a camada 4 vou colocar em rosa. Aí o que você faz? Camada 1, a K tem 2 elétrons, a camada L tem 8 elétrons, a camada M, agora cuidado. O M corresponde ao 3. Eu tenho um 3 aqui, um 3 aqui e um 3 perdido aqui atrás. 2 com mais 6 dá 8, 8 com mais 6, 14. Só que a minha última camada é a camada 4, camada N com 2 elétrons. Portanto, para quem respondeu 2 elétrons, parabéns, fez esse procedimento normal. Então, essa é a chamada configuração eletrônica no estado normal. Estado normal, como se faz a distribuição eletrônica em si. Agora, tem um desafio aqui, um exercício. Como o nosso tempo é muito curto, que horas são? Já são 22h37, então só tenho 13 minutos ainda, não vou fazer todos eles. Tem um exercício, mas depois vocês terminam em casa. Então, professor, não tem o que fazer essa semana? Tem exercício nos slides e tem uma lista de exercícios para vocês fazerem também. Exercício, determine o número de elétrons na camada de valência para os seguintes elementos. Então, eu coloquei o cloro 17, arsênio 33, paládio 46 e o xenônio 54. Não vou fazer de todos, aliás, vou fazer de todos, mas vou fazer de forma um pouquinho mais rápida. Vou fazer do primeiro, quer ver? Cloro 17. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 12, 3p6 dá 18, mas eu não quero 18, 3p5. Ponto. Fez a distribuição. Se eu for colocar isso em camadas, vai ficar a camada K com 2, L com 8 e M com 7 elétrons. Esse é o exercício que você vai fazer. Então, fácil. Aí o arsênio, paládio 46, todos esses elementos vão estar devidamente apresentados aqui nas devidas respostas. Só que você vai fazer isso depois, e tem as respostas aqui. Na própria tela você já vai encontrar a resposta. Eu vou pegar só o paládio aqui, que é um outro elemento bacana. Ó. Esse paládio, ele termina em 4d8. Na hora que eu vou fazer a configuração eletrônica, o número 1, a camada K, o 2, a camada L com 8, 3, o 3 e um 3 perdido aqui atrás, 18, camada N, a camada 4. Tem um 4 aqui e um 4 perdido aqui atrás, 16. E a última camada é a camada 5, que é a camada O, que tem 2 elétrons. Então, é dessa maneira que vocês operacionam distribuição com as devidas camadas. Para você ter uma pequena ideia. Veja bem, olha só o que eu coloquei como título. Professor, isso cai muito em prova, eu vou pegar uma questão da Federal do Paraná, segunda fase. Não é uma questão qualquer da Federal, é uma questão da segunda fase. Olha só o que a Federal cobrou ano passado. Ano retrasado, desculpe. É uma prova de 2019 para 2020. É isso? Não, 2019. Então, o que você tem? Não sei se vão conseguir ler, mas eu faço a leitura para vocês. A tabela periódica dos elementos é ordenada pelo número atômico de cada elemento. A sua organização é útil para relacionar as propriedades eletrônicas dos átomos com as propriedades químicas das substâncias. Além disso, pode ser usada para prever o comportamento de elementos não descobertos ou ainda não sintetizados. É só a parte de introdução. A pergunta é, considere os elementos X9, acho engraçado esse elemento, X9, Y16 e o Z19. X, Y e Z são símbolos fictícios. Então, X9, Y16 e o Z19.
Tem outras letras para baixo, mas isso envolve outra matéria. Então, a letra A ele falava o seguinte: faça a distribuição eletrônica dos átomos X, Y e Z, indicando claramente a última camada preenchida. Professor, indicando de que maneira? Sublinhado, quadradinho, retângulo, bolinha, menos coração e uma montanha com o sol nascendo atrás. Isso não precisa. Então, como é que você faria a distribuição do 9? Olha só, do 9, 1s2, 2s2, 2p5. Essa é a distribuição do elemento X. Elemento Y, 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. E o elemento Z, que tem número atômico 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pronto, fiz a distribuição. Agora ele pede também para você destacar de alguma maneira a última camada. E qual que é a última camada? 2. A última camada é o 3 e a última camada é o 4. Ponto final. Professor, e Bhaskara? Não tem Bhaskara, não tem matriz, não tem absolutamente nada. A pergunta é curta e grossa. Faça a distribuição eletrônica e coloque a última camada em evidência. Em evidência de que maneira? Sublinhado, em negrito, ou um retângulo, você podia fazer um quadradinho na última camada, resolve esse processo. Fácil, sem grandes problemas. Tem uma outra questão da Federal do Paraná, só que essa questão envolve um assunto da semana que vem. Então, eu vou deixar essa questão para a semana que vem, que vai depender de tabela periódica. Então, eu vou deixar isso para a semana que vem. Semana que vem a gente responde essa questão aqui. Mas ela também depende da distribuição eletrônica, só que uma distribuição bem grandinha, de 117. Mas deixa isso para a semana que vem a gente resolve essa mesma questão. Agora, um outro probleminha. Agora, vejam bem, novidades. Alguns de vocês nunca viram essas distribuições eletrônicas que eu vou mostrar. Distribuição eletrônica geométrica ou por distância. Já ouviu falar disso? Geométrica ou por distância. O que é isso? É uma distribuição eletrônica em camadas. Professor, mas eu faço a distribuição. Você faz uma distribuição em camadas. Aqui eu quero que você faça uma distribuição eletrônica nas camadas. Vou pegar o exemplo do ferro 26. Perceba aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. A distribuição eletrônica termina na última camada? Não. Vocês vão perceber que a última camada, deixa eu colocar aqui, minha caneta que é mais fácil para vocês observarem. Vocês vão perceber que a última camada é a camada 4s2. Então, significa que aqui eu tenho uma distribuição em energia. Só que aqui ele quer que você faça uma distribuição em camadas. E como é que eu vou fazer uma distribuição em camadas? Você vai colocar a distribuição da camada K primeiro, da camada L segundo, da camada M. Repare que a camada M tem 3s2, 3p6 e o 3d6. Como vai ficar a distribuição eletrônica em camadas? Veja bem, K2, L8, M14 e N igual a 2. E como é que você vai fazer a distribuição eletrônica? Repare, a camada K está aqui, tem alguma coisa, a camada K está aqui, a camada L está aqui, e aí você percebe, ó, a camada M, ela está juntinha aqui, ó. 1s2 é igual, 2s2, 2p6 igual, 3s2 igual, 3p6 igual, só que aqui entra um 4 e não é uma distribuição geométrica, então o 3d6 vem para frente e o 4s2 termina. Estou fazendo uma distribuição nas camadas. Camada K com 2, camada L com 8, camada M com 14, ó, 2 mais 6, 14, e a camada N com 4s2. Professor, isso aqui está correto? Tá. É uma distribuição eletrônica em camadas, ou uma distribuição eletrônica geométrica. Pode ser muito bem cobrado em prova, inclusive o Federal várias vezes já cobrou esse tipo de distribuição. Então, só atentos. É só arrumar em camadas. Essa é a distribuição geométrica ou a distribuição por distância. Outra distribuição que vai me interessar, outro detalhezinho importante, antes que eu acabei esquecendo. Então, veja bem, na hora que você faz a distribuição eletrônica, ela termina em 3d6. Esse subnível 3d6 é o subnível de maior energia. Só que o 4s2 é o subnível mais externo. Cuidado com isso quando aparece em prova. A distribuição do ferro termina em 3d6. Onde terminar a distribuição eletrônica, aquela que você usa por Mandelung e Linus Pauling, onde termina é o subnível mais energético, mas nem sempre o subnível mais energético é o da última camada. É o que acontece aqui, ó. O 4s2 é da última camada, mas o mais energético é o 3d6. Então, cuidado com esses dois tipos de informação. Subnível de maior energia é onde termina a distribuição eletrônica.
e o subnível de mais externo, o subnível mais externo é aquele da última camada. Então, atentos quando isso aparecer. Fechou? Agora, outra informação. Distribuição eletrônica utilizando o cerne dos gases nobres, ou então, olha só que nome bonito isso aqui tem, notação espectral. Parece que é nome de filme de terror, notação espectral. Professor, eu nunca vi isso na minha vida, já viu, mas não dessa forma. Então, veja bem, ferro 26. Aqui ainda está tranquilo, mas existem alguns elementos que a distribuição é muito longa. Eu não vou ficar fazendo um S2, 2S2 para chegar lá no 4F, alguma coisa. Então, vou fazer a distribuição do ferro, aí a distribuição termina em 3D6. Como eu vou usar o cerne do gás nobre, qual é o gás nobre imediatamente anterior ao ferro 26? Criptônio 36, está depois. O gás nobre que está anterior ao ferro 26 é o argônio 18. Então, o que eu vou fazer? Eu faria, só para mostrar para vocês, a distribuição do argônio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Percebam, até aqui, ó, as duas distribuições são iguais. 3P6, 3P6. Então, se eu fosse fazer uma simplificação com o gás nobre, eu não mais faria essa distribuição até o 3P6 e só colocaria o que sobra. Então, qual seria a minha resposta? A distribuição eletrônica do ferro 26 utilizando o cerne do gás nobre. Então, eu pegaria o argônio, que tem a distribuição até o 3P6, então eu não preciso mais mostrar essa parte aqui, e só mostro o que sobra. 4S2, 3D6, ponto. Resolve a distribuição utilizando o cerne do gás nobre. Então, você vai pegar o elemento, vai verificar qual é o gás nobre imediatamente anterior. Pega esse gás nobre e coloca apenas a distribuição que falta. Professor, tem que mudar mais um exemplo? Sim, veja bem. Tem mais uma pergunta aqui. Ó, professor, quando existem dois subníveis com a mesma quantidade de energia, se ele tem a mesma quantidade de energia, aquele que tem a maior camada é o mais energético. Então, você pega lá, por exemplo, 4S, que tem energia 4, e pega um 3P, que é energia 4. O 4S, ele tem maior energia. Então, quando se fala em maior energia, ele nos pode. Então, se eu pegar o 3P e o 4S, ambos têm energia 4, mas qual está mais afastado do núcleo? O 4. Então, ele tem maior energia. Então, se perguntar, quer ver assim, e quando existem dois subníveis com a mesma quantidade de energia? Aquele que está mais distante é o mais energético. Então, se empatar na energia, sempre pega aquele que está mais afastado. O 3P e 4S, qual que é o mais energético? O 4S, porque ele está mais afastado do núcleo. Então, boa pergunta também. Agora, vou pegar um outro exemplo, só para vocês compreenderem bem. Vou pegar um elemento maior agora, o chumbo 82. Você não consegue de cabeça chegar ao chumbo 82, vai precisar do diagrama. Então, o chumbo 82, qual é o gás nobre imediatamente anterior ao 82? 86 passou. Então, o anterior é o xenônio 54. Então, só para vocês compreenderem bem, eu vou pegar a distribuição do chumbo 82, vou com calma, 1S2, para se ver como é chata essa parte do sistema. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20. 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. 4F14, 70, 5D10, 80, 6P2. Bom, fiz a distribuição eletrônica do chumbo 82. Agora, se eu fizer a distribuição do xenônio 54, ele vai parar em qual subnível? Ele vai parar no subnível X, então você vai igualar com esse subnível com chumbo e só escreve o que está faltando. Então, se você fizer a distribuição do xenônio, ele vai terminar em 5P6. Então, olha só, o 5P6 até o 5P6. O que sobra é a distribuição eletrônica que você coloca. Então, em vez de colocar uma distribuição eletrônica gigantesca, o que você pode fazer? Você pode simplesmente colocar assim, ó. Chumbo 82 tem a distribuição do xenônio, mais o 6S2, 4F14, 5D10, 6P2. Então, em vez de colocar uma distribuição gigantesca, eu coloco o gás nobre anterior e preencho o que falta. Bem mais simples do que ficar fazendo uma distribuição gigantesca como essas daqui. Professor, eu posso fazer isso numa prova discursiva? Pode, inclusive deve. Deve fazer uma distribuição porque facilita na hora que você escreve. Então, essa é a chamada distribuição do cerne dos gases nobres, ou a distribuição espectral. Essa é uma distribuição bem importante para o nosso material. Agora, uma parte muito, mas muito importante e perigosa, a distribuição eletrônica de íons. Eu vou fazer dois esquemas aqui, dá tempo? Tá. Eu vou terminar aqui, é a nossa última tela. Então, olha só.
Quando eu for fazer distribuição eletrônica de íons, eu tenho 3 minutos ainda, eu vou ter que sempre retirar os elétrons ou colocar os elétrons sempre na última camada. Então, presta atenção. Quando eu fizer a distribuição eletrônica de íons, ou eu coloco, ou eu retiro elétrons da última camada. Sempre, 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 sempre. Só que o que muitos alunos, e eu espero que os seus concorrentes continuem fazendo isso. Ferro 26, 2+. Opa, tem uma carga 2+, ele é um cátion. Ele tinha 26, perdeu 2, ele está com quantos elétrons? 24. Isso é um fato. Tinha 26, perdeu 2, tem 24 elétrons. Agora a pergunta que eu faço é: qual é a distribuição eletrônica do íon de ferro 2+. Ah, peraí, se eu tenho 26, vou perder 2, vou ter 24 elétrons. Vou fazer a distribuição do 24, simples. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Aí a pergunta vai falar assim: onde termina a distribuição eletrônica do íon ferro 2+? Na letra A, 3d4. Erradíssimo. Não se faz dessa forma. Professor, então como é que faz? Você vai pegar o ferro 26 e vai fazer a distribuição do ferro 26. Professor, mas tem uma carga 2+, deixa ela para o final. Faça o que eu estou fazendo aqui, ó. Faça a distribuição eletrônica do 26, de preferência, coloca isso em camadas, camada K, L, M e a camada N. Agora sim. O ferro tem uma carga 2+. O que representa essa carga 2+? Significa que eu vou tirar 2 elétrons. De onde que eu vou tirar esses 2 elétrons? Da última camada. E qual que é a última camada? É essa camada N. Então, significa que vai sumir da minha distribuição o 4s2 e a camada N ela zera. Qual é a distribuição eletrônica correta do íon ferro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. É igual à distribuição eletrônica de cima? Não. Então, atentos. Quando aparecer distribuição eletrônica de íon, faça a distribuição eletrônica normal, coloque essa distribuição em camadas e aí você observa se eu vou tirar ou colocar, mas se eu tiro ou coloco sempre da última camada. E aí resolve esse processo. Para encerrar com chave de ouro. Olha só, deixa eu tirar essa aqui, que isso aqui me interessa. Essa daqui, ó, Federal do Paraná, para encerrar. Encerramos, aí vocês voltam na quinta-feira da semana que vem com tabela periódica. Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos ferrosos e possuindo número atômico 20, ele deu número atômico 20. A configuração eletrônica do seu cátion, para cátion, ele perde elétrons. Bivalente. Quantos elétrons ele perdeu no bivalente? 2. É um cátion com carga 2+. Essa é a explicação. Então, o que você teria que fazer? Primeiramente, você faria a distribuição eletrônica do 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Coloca essa distribuição em camadas. K2, L8, M8, N2. Agora sim. Se ele é um cátion bivalente, de onde que eu vou tirar os elétrons? Da última camada. Portanto, de onde que eu vou retirar esses elétrons? Da camada N e some o 4s2. O que resta é a distribuição eletrônica correta. Em qual alternativa que eu vou colocar? Na letra B. Na letra B de boa noite, bom final de semana, bom resto de quinta-feira. Então, encerro a minha revisão de hoje em cima na chamada distribuição eletrônica dos íons. E repare, não é complicado. É importante, é um dos assuntos mais importantes da química. Portanto, minha sugestão: peguem esse arquivo, inclusive tem mais exercícios depois, que não deu tempo para terminar todos eles. Pegue esses exercícios, tem resolução na própria tela, pegue a tabela, pegue os slides lá para você estudar, tem um arquivo com 12 ou 13 questões só da vestibular da Federal do Paraná e do Enem para você praticar. Tem gabarito no final. Então, fecho por aqui, uma ótima quinta-feira, tenha bons sonhos, uma ótima final de semana e vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Um abraço e tchau! Fechou? Só parar a gravação aqui. Obrigado, Adriana. Obrigado, Nicole.